Olá! No programa de hoje faremos uma revisão das tendências esperadas para 2018, usando a nossa plataforma da Fangraphs.com. Vamos começar com este gráfico semanal dos mercados de equities mais importantes, para uma perspectiva para os próximos trimestres. No topo temos o S&P 500, o Nasdaq 100, o MSCI Mercados Emergentes, o Dow Jones, o Eurostoxx 50, o FTSE 100 e o Nikkei 225. The Dow Jones Eurostoxx 50, the FTSE 100 and the Nikkei 225. Como podemos ver, os índices de risco dos mercados americanos estão em território de sobrecompra, mas ainda estão em tendência ascendente. O S&P 500 deve alcançar suas metas impulsivas e o Nasdaq 100 deve estender em direção às suas metas impulsivas. Dito isso, provavelmente há mais potencial para os dois índices em 2018, entre 5% e 10%, até que um topo seja alcançado no segundo trimestre. Range, and we would probably expect them to top in the second quarter next year. The MSCI Emerging Markets, o MSCI Mercados Emergentes ainda tem um pouco mais de potencial, possivelmente até meados de 2018. O índice de risco está ligeiramente sobrecomprado e, considerando o cenário geral, nossa expectativa é de que haja um certo recuo durante os primeiros meses do ano. O índice de risco do Eurostoxx ainda está muito baixo e poderia subir. Ainda há bastante potencial para alta em direção ao nível 4.000 ou possivelmente 4.400. Representando uma potencial alta de 10 a 20%. Se essa previsão for confirmada, o euro poderá se desvalorizar um pouco nos primeiros meses de 2018. As condições de sobrecompra para o FTSE estão ligeiramente mais fortes do que para o Eurostoxx e o índice mostra um potencial um pouco menor, provavelmente porque a libra ficará um pouco mais forte do que o euro durante os primeiros meses de 2018. O índice de risco do Nikkei também está bastante baixo e ainda há potencial para alcançarmos uma zona entre 23.000, e já que estamos quase lá, e 26.500. Portanto, mais potencial aliado a um baixo índice de risco. Agora vamos fazer uma rápida revisão de dois mercados específicos, começando com o S&P 500. Temos aqui os gráficos semanal para uma perspectiva para os próximos trimestres, diário para uma perspectiva para os próximos meses e intraday para uma perspectiva para as próximas semanas. Os três gráficos ainda estão em tendência ascendente, indicando que estamos em uma tendência de alta potencialmente contínua. Como eu disse anteriormente, o gráfico semanal já praticamente alcançou seu potencial, mas teoricamente ainda está subindo, apesar do índice de risco estar em território de sobrecompra. No gráfico diário, o movimento ascendente ainda poderia se estender e atingir níveis em torno de 2.800 nos próximos meses, mas o índice de risco está um pouco sobrecomprado. No gráfico intraday, nós também já praticamente atingimos o potencial e o índice de risco está em território de sobrecompra. Resumindo as três perspectivas, é provável que vejamos alguma consolidação nas próximas semanas, até meados de janeiro, antes da materialização de uma última perna de alta no segundo trimestre. O Eurostoxx, como vimos anteriormente, está mostrando bastante potencial no gráfico semanal e o índice de risco ainda está muito baixo. O gráfico diário não tem avançado muito por causa da força do euro durante os últimos 6 meses. No momento, estamos em uma consolidação, que poderia durar mais algumas semanas, com movimentos laterais, antes de começar a acelerar a partir de janeiro. Possibly from early mid-January. O gráfico intraday está se aproximando de suas metas de correção e, se ultrapassar o nível 3.700, poderia acelerar um pouco e a situação poderia ficar mais positiva do que no gráfico diário. No momento, o índice de risco está em território de sobrecompra. Portanto, provavelmente veremos uma consolidação mais lateral pelas próximas semanas.
antes de uma aceleração para cima. Em se tratando de moedas cotadas em dólar, vamos dar uma olhada no euro, na libra e no dólar australiano. Essas moedas tiveram uma forte alta durante 2017, mas ainda estamos considerando o movimento como uma correção. As metas já foram praticamente alcançadas e serão uma forte resistência. Nossa expectativa é de que essas moedas pelo menos mantenham terreno diante do dólar até o segundo trimestre, mas não devem ultrapassar essas metas de correção de cerca de 1,24 para o euro, 1,47 para a libra e um pouco acima de 0,80 para o dólar australiano. Nós esperamos novos testes durante os primeiros meses de 2018 e, em seguida, os níveis devem gradualmente recuar até o final do ano. Our view is that we will retest here during the first months of 2018 and then gradually roll over as the year comes to an end. O cenário para o índice do dólar é parecido, mas inverso. A correção para baixo atingiu suas metas, que agora estão agindo como suporte. É possível que haja mais algum movimento até o segundo trimestre, mas o dólar poderia acelerar para cima a partir do final do segundo trimestre até o final de 2018. O par dólar-iene é o único realmente positivo para o dólar no momento. O par atingiu suas metas de correção durante 2017, mas o índice de risco ainda está muito baixo e há potencial para a aceleração para cima, pelo menos até a meta de correção de 119 ou 120. Corrective targets up towards 119, 120. O franco suíço também tem estado mais fraco do que as outras moedas em comparação. O par dólar-franco suíço começou a subir novamente e atingiu suas metas de correção, que estão agindo como suporte. O par poderia subir no início de 2018, possivelmente recuar um pouco no segundo trimestre e em seguida acelerar novamente. O par euro-dólar atingiu nossas metas de correção no gráfico semanal e está enfrentando a resistência. No gráfico diário, o par atingiu suas metas impulsivas e o índice de risco está muito sobrecomprado. Então, vemos mais potencial para o início de 2018. No gráfico intraday, o índice de risco está muito baixo. O movimento ainda é ascendente, portanto, o movimento da contratendência provavelmente não vai começar até meados de janeiro. Nesse sentido, poderíamos ver uma última perna de alta para o euro nas próximas semanas e, em seguida, uma consolidação que poderia se estender até o final de fevereiro ou início de março. O par dólar-iene está dentro da sua faixa de correção. O índice de risco está muito baixo e acreditamos que o par tem potencial, pelo menos, para alcançar os níveis 119 e 120. O gráfico diário está bastante positivo, também mostrando potencial para 116, 120. O índice de risco estava ligeiramente sobrecomprado e provavelmente terá mais algumas semanas para se consolidar, antes de finalmente começar a acelerar no início ou em meados de janeiro. No gráfico intraday, o par está passando por uma correção no momento e o nível de suporte está em torno de 116, que provavelmente será testado dentro das próximas semanas. Mas depois disso, acreditamos que a tendência ainda continuará positiva. Em se tratando de taxas, vamos começar com as taxas alemãs de 10 anos no gráfico semanal. Como podemos ver, as taxas na Europa têm subido durante o segundo semestre de 2016 e durante 2017. Elas ainda estão em uma tendência de alta corretiva, que poderia se estender até o início de 2018 e possivelmente até o final do primeiro trimestre. As taxas de 2 anos ainda estão em uma tendência descendente estendida, mas não esperamos muita mudança aqui. Então, em geral, acreditamos que a curva ficará ligeiramente mais acentuada na Europa. Nos Estados Unidos, ainda estamos positivos em relação à taxa de 10 anos. Ela ainda precisa avançar e acelerar, assim como os outros ativos de risco. Provavelmente esperamos um recuo no início ou meados de janeiro, antes de uma aceleração até o final de fevereiro ou início de março, mas o potencial é bastante positivo para os próximos 3 a 4 meses. As taxas de 2 anos nos Estados Unidos ainda estão positivas, mas o índice de risco está ligeiramente sobrecomprado. Então, também esperamos algum tipo de correção nas próximas semanas, mas a tendência ainda é ascendente. Dito isso, há menos potencial para a taxa de 2 anos em comparação com a taxa de 10 anos. Portanto, esse movimento esperado para o início do ano que vem poderia ser temporário,
mas poderia durar 2 ou 3 meses. Finalmente, vamos dar uma olhada nas commodities, começando com o ouro. O metal ainda está subindo em nosso gráfico semanal, possivelmente até o final do ano que vem, em direção ao nível 1.500. Entretanto, estamos passando por uma consolidação, que poderia durar um pouco mais. O gráfico diário mostra potencial para queda, provavelmente em fevereiro ou março, para níveis um pouco abaixo de 1.200 e possivelmente 1.150. Enquanto isso, estamos passando por uma correção. Essa correção para cima deve ser vista aqui no gráfico intraday e vai encontrar resistência em torno do nível 1.271. Se ultrapassarmos esse nível, provavelmente revisitaremos níveis mais altos, próximos a 1.300. Entretanto, em geral, a partir do início ou meados de janeiro, esperamos que essa tendência de baixa seja retomada, possivelmente em fevereiro ou março. E encerrando, o petróleo continua avançando e atingiu sua meta de correção. O índice de risco está bastante linear para o lado positivo e as nossas metas encontrarão alguma resistência em torno dos níveis 69 e 70. Então ainda há algum potencial e o petróleo deve alcançá-lo nos próximos meses. No gráfico diário, o índice de risco está se aproximando cada vez mais do território de sobrecompra. Nós tivemos um tipo de consolidação e acreditamos que o petróleo poderia avançar nos primeiros meses de 2018. No gráfico intraday, o petróleo parece estar acelerando novamente e ainda há potencial. O índice de risco está no meio da faixa, então provavelmente vamos subir mais um pouco, corrigir para baixo novamente no início de janeiro e em seguida iniciar uma última perna de alta. Isso encerra nossas previsões para o início de 2018. Boas festas e até mais!